Pessoal, hoje a empresa que a gente vai se aprofundar um pouco mais é a Itaúsa, uma empresa queridinha do mercado. Vamos fazer a equivalência patrimonial dessa empresa com e sem a dívida, porque uma coisa que eu vejo muita gente fazer é considerar o desconto de holding, mas não considera a dívida das controladas. Vamos fazer também nossa projeção de preço, teto e dividendos. E no final do vídeo eu vou dar para vocês a minha opinião se vale ou não a pena investir nas ações da Itaúsa e se eu invisto nessas ações. Então fica comigo até o final que com certeza vai valer muito a pena. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro a gente tem que lembrar que a Itaúsa ela é uma holding que o resultado dela é uma consequência da equivalência patrimonial das empresas que ela investe. Então ela tem 37% do Banco Itaú, ela controla o Banco Itaú. Atualmente 6% da XP, esse número já foi maior, mas nos últimos anos ela vem vendendo ações. 30% da Alpargatas, 38% da DEC, 10% da CCR Rodovias, 13% da EGEA, que foi o último investimento que ela fez, 49% da Copa Energia e 9% da NTS, que é uma empresa muito interessante, visto que ela tem margens altíssimas, superiores às da Taesa, por exemplo. Então é um negócio muito bom, mas é de capital fechado, a gente não consegue comprar ações da NTS, mas a gente consegue investir nela indiretamente através da Itaúsa. Quando a gente pensa no desconto de holding, que seria se a gente fosse comprar as participações que a Itaúsa tem nessas empresas, a gente precisaria de 113 bilhões de reais para comprar todas essas participações, e quando a gente olha o valor que a gente compra a Itaúsa na bolsa hoje, isso aqui sem considerar a dívida é de 83. Então a taxa de desconto está de 35% atualmente, e a gente vê que é uma taxa muito alta, visto que na média ela sempre fica em torno de 20 a 25%. No resultado do terceiro trimestre estava em 26%. Porém, como a Itaúsa caiu bastante a cotação, quando a gente faz a equivalência patrimonial, isso aqui tudo é atualizado, já é atualizado automaticamente, então esses dados são da presente data, né, dia 21/1 de 2023. A gente vê que o desconto de holding ele aumentou muito, se a gente desconsiderar a dívida. Considerando a dívida e a dívida das controladas, né, a dívida líquida das controladas, um aumento de 2 bilhões pela dívida das controladas e a dívida da Itaúsa que é de 6 bilhões. Então o valor de firma seria de 92 bi e o preço que a gente precisaria para comprar todas essas participações, né, se mantém o mês de 103 bilhões. Então aqui o desconto cai bastante. Então a gente vê que, apesar de a gente ter um desconto grande de holding, comprando ações da Itaúsa, né, investindo em todas essas empresas aqui através da Itaúsa, o desconto é bem menor do que o que ele aparenta ser, porque essas empresas também têm dívida e a Itaúsa tem dívida. Então isso aqui vai consumir caixa e vai diminuir lucros no futuro. Então é uma coisa que a gente tem que estar bem atento, não olhar apenas o desconto de holding isolado, considerar sempre a dívida associada, porque empresas como por exemplo, a CCR tem uma dívida bem alta, o valor, a participação que a Itaúsa tem nela é de 2,4 bi, mas em equivalência de dívida ela tem 2 bi. Então é uma dívida realmente muito alta. Claro que essa empresa ela ainda vai gerar o caixa para poder pagar essa dívida, mas mesmo assim a gente sempre tem que considerar a dívida quando a gente compra uma empresa. Esse foi um erro que eu cometi com empresas no passado, eu não considerava isso, ficava olhando só o valor de mercado, e muitas vezes a empresa tem uma dívida enorme e a gente sempre tem que considerar isso nas nossas análises. Então o desconto real mesmo seria de 22,17%. Quando a gente olha a evolução da Itaúsa nos últimos anos, é uma evolução considerável, né? De 2019 até os últimos 12 meses, a receita dela saiu de 5 para 8,7 bi, o lucro líquido saiu de 10 bilhões para 15 bilhões, então teve um crescimento anual composto do lucro líquido de 12,8%, que eu considero um crescimento muito bom. Primeiro, pelo porte da empresa, quanto maior o tamanho da empresa, mais difícil você ter uma taxa de crescimento robusta, né, acima de 2 dígitos, e a Itaúsa vem mostrando isso, muito por conta do resultado do Banco Itaú, que melhorou demais. Então a principal empresa que a Itaúsa detém é o Banco Itaú, em termos de proporção, e por isso que a gente teve esse crescimento. O ROIC é excelente, de 17%, mas a gente vê que esse ROIC continua sempre muito alto. O lucro líquido projetado, se a gente considerar esse crescimento aqui para os próximos 12 meses, a gente vai ficar com um lucro líquido de 17 bilhões, e o valor total que a gente precisa para comprar a Itaúsa seria de 90 bilhões. Então se a gente fizer a relação preço-lucro pelo lucro atual que ela já deu de 15 bi, é de 5,9, que é um preço-lucro que eu considero baixo pela qualidade da empresa, e a relação de EV/EBITDA é de 5,76, que nos dá a margem para calcular o earning yield, que a gente aprende naquele livro do Joe Greenblatt, a fórmula mágica para bater o mercado de ações. Então é um earning yield de 17,35%, que também é um bom earning yield. Quando a gente olha o payout médio da Itaúsa é de 40%, então é o que a gente tem que considerar para termos de projeções. Se ela fizer distribuição demais, eu considero que vai ser um bônus,
mas eu prefiro fazer uma projeção um pouco mais conservadora com payout de 40% em cima desse lucro projetado, e a gente teria um dividendo de 6,8 bilhões, dividindo pelas 9 bilhões de ações que a Itaúsa tem, a gente chegaria num dividendo por ação de 71 centavos, e dividindo esse valor por 6%, que é o que a gente aprende no livro do Décio Bazin, a gente teria um preço teto de 11,77 com uma margem de segurança nas cotações atuais, que são de 5,58, então de 8,58 é de 37%. Então é uma empresa que sim, eu considero que ela está barata, tem uma boa margem de segurança, tem um earning yield elevado, um ROIC bom, porém com certeza não é das ações mais baratas que a gente está tendo no momento. Mas com essa queda que ela sofreu dos 11 para os 8 reais, com certeza ficou muito mais interessante investir na Itaúsa. E no meu caso, eu utilizo o índice de prioridade de aporte, que é um método que eu criei, estou testando ainda, não sei realmente se esse método vai dar resultado, mas vocês vão poder acompanhar junto comigo. Vou fazer o acompanhamento da minha carteira. E como que a gente chega nesse cálculo? Através dessa equação aqui embaixo, onde eu considero um peso de 50% para o EVA, que é uma métrica de geração de valor de uma empresa. Isso aqui pode ser aplicado em qualquer empresa, inclusive nas empresas que estão na bolsa, e a gente vê quanto que essa empresa realmente gera de valor acima do custo de capital, que é o que é interessante, porque se a gente tem um custo de capital, a gente precisa fazer um investimento que supera o custo de capital. E para nós que somos investidores pessoas físicas, o custo de capital eu considero como a taxa Selic. Aqui eu estou considerando o que essa empresa realmente gera de valor acima da taxa Selic, que no momento está bem alto. O earning yield, que é o inverso do EV/EBITDA, que é o que a gente aprende no livro do Joe Greenblatt, que é um livro que, se a gente usar esse indicador isolado, a gente já bate o mercado. Ele já fez diversos estudos mostrando isso. Então eu dou um peso de 45%, né, tentar comprar as empresas mais baratas com relação à geração de caixa, que é o que a gente aprende nesse livro, e dou um peso de 5% para a margem de segurança, que é o critério do Décio Bazin, que é o mesmo que o Luiz Barsi usa. E também é um critério que com certeza bate o mercado, já tem vários estudos, tanto com o EVA quanto com o earning yield e com a margem de segurança. O EVA tem um fundo muito interessante que utiliza essa métrica aqui, que é o fundo da Trígono. Inclusive eu aprendi muito com eles, aprendi sobre o EVA com eles e me aprofundei, e hoje eu percebo que realmente concordo 100% com eles. É a melhor forma da gente avaliar se uma empresa gera valor ou não, é através do EVA. E com isso eu aplico essa fórmula em várias ações que eu acompanho, né? Também tem ações da Cielo, do Banco do Brasil e da Itaúsa. Da Wiz eu não tenho, mas são 3 ações do setor financeiro que eu possuo, e com isso eu aplicando essa métrica nelas, eu consigo chegar e ver qual que tem o maior índice de prioridade de aporte. E nesse caso, se a gente comparar essas 3, a gente vê que o Banco do Brasil ele tem um índice de prioridade de aporte maior do que a Itaúsa no momento. A Itaúsa está com 10,38% e o Banco do Brasil com 16,55%. Então, se eu fosse aportar hoje, eu preferiria aportar no Banco do Brasil. Lembrando que eu tenho ações dessas 3 empresas, não vou vender porque o índice de prioridade de aporte caiu, eu apenas deixo de comprá-las, compra que está com melhor índice de prioridade. Quando a gente faz nossa projeção de lucros, dividendos e preço teto, então a gente projeta para os próximos 12 meses 17 bilhões, com payout de 40%, 6,8 bilhões em dividendos, 71 centavos por ação. Um dividend yield nas cotações atuais é de 8,2% e o preço teto ficaria em 11,77, com a margem de segurança de 37%. Então mostra que o preço está atrativo, existe uma certa margem de segurança se a gente considera o critério do Décio Bazin. Eu sou acionista da Itaúsa, no momento eu não estou comprando mais ações, mas estou mantendo a minha posição, que é mais ou menos ali 7% da minha carteira está alocado em ações da Itaúsa. Acho uma excelente empresa para o longo prazo, mas realmente a gente tem outras empresas que estão oferecendo margem de segurança e projeção de lucros mais agressivas. Então a gente tem que continuar acompanhando de perto, à medida que, se os resultados da Itaúsa melhorarem muito ou se as cotações caírem, a gente volta a aportar na empresa. É justamente esse o segredo que eu considero para ter uma boa rentabilidade na bolsa, é você saber quando comprar. Para isso você precisa de critérios objetivos. E se a gente pensar numa renda de R$1.000 ao mês com Itaúsa 4, a gente precisa de uma renda anual de 12 mil. Lembrando que a Itaúsa é uma empresa que faz vários pagamentos, né, pagamentos pequenos, mas que quando a gente soma eles, dá um dividendo até atrativo. O yield projetado hoje é de 8,7%. Por todos esses cálculos que eu já mostrei para vocês, a gente precisaria de 16.901 ações, e o valor que a gente necessitaria para comprar essas 16 mil ações é de R$145.014 para a gente ter essa renda anual de R$12.000 por mês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para você continuar acompanhando mais análises como essa. Comenta aí se você tem ações da Itaúsa, e é isso, tamo junto, muito obrigado.